Sexta-feira, 23 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que fizeram mudanças nas cotações das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. A arroba do boi gordo segue pressionada com frigoríficos prontos para testar o suporte dos R$ 300 em São Paulo. Sem novidades, mercado do açúcar acompanha a safra no Brasil e clima na Índia. Colheita do café evolui no Brasil, mas ainda está abaixo da média histórica. Estimativa de produção recorde e início de colheita em Mato Grosso pressionam o milho na B3. Movimento de realização de lucros e redução dos riscos climáticos na Argentina e nos Estados Unidos pressionam soja em Chicago. Mercado do boi gordo. Parte dos frigoríficos em São Paulo esteve fora das compras nesta sexta-feira, porque já tem escalas compostas, escalas aí para pelo menos 8, 10 dias adiante. Segundo a Scott Consultoria, o cenário é de poucos negócios e poucas mudanças também na oferta de bovinos. Em relação ao escoamento da carne bovina, também não houve alteração, está tudo muito lento, segundo a avaliação aí da Scott Consultoria. A cotação da arroba permaneceu estável para todas as categorias. O boi gordo, o boi comum, negociado a R$ 304, a vaca R$ 275 e a novilha R$ 288. Boi China também se manteve naqueles R$ 306 por arroba. As escalas de abate estão atendendo em média há 8 dias no estado de São Paulo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria em todo o Brasil, apenas 5 tiveram queda nos preços. Vamos checar algumas delas hoje. A gente tem aí Goiás, região sul do estado, 282, cotação em queda. Cuiabá, lá no Mato Grosso, R$ 298, caindo também por lá. Marabá, no Pará, R$ 278 por arroba, também cotação em queda por lá. Vamos ver as cotações na B3, mercado futuro, um dia de alta nos preços, maio R$ 304,25, subindo 1,18%, o junho R$ 311,35, subindo 1,85%, e o julho R$ 321,10, uma alta de 1,45%, mas dá para dizer que esse mercado na B3 está bastante volátil, oscilando bastante e sem uma direção definida, pelo menos por enquanto. No Pecuário e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Geraldo Isolde, lá da Terra Investimentos. Ele acredita na continuidade da pressão sobre os preços da arroba do boi gordo. E ele explicou os motivos para essa expectativa. Confirmou também que as cotações podem ser testadas aí até romper os R$ 300 por arroba, que é a referência aí para o mercado em São Paulo. Veja um trechinho da entrevista com o Geraldo Isolde. A gente continua com as exportações muito boas, né? Sendo aí o principal responsável para não deixar a gente entrar num quadro pior. A demanda interna, ela está bem diferente aí do que foi no final do ano passado, que estava bem forte, está bem razoável na realidade, e uma oferta grande, né? Então, oferta grande, escala um pouco mais ampla, frigorífico muito bem abastecido também. Então, acontece aí que a oferta aí, a demanda não está dando conta aí da oferta que a gente tem no momento. Recentemente a gente teve aí esse caso lá em Montenegro de gripe aviária, e aí tudo, apesar de a gente estar se preparando para isso há 2 anos, né, Alex, desde aquele primeiro caso em aves silvestres aqui no Brasil em 2023, é uma coisa nova, né, para a gente aqui. O mercado ele está extremamente volátil, com uma ação especulativa muito grande, né? Porque o especulador, na realidade, ele nem quer saber do boi ou do milho, né? Ele quer volatilidade, que é uma coisa que o mercado de boi futuro agora está apresentando bastante. Então, assim, pode sim, pode.
Eu acho que a gente não deve vazar muito esse piso dos 300, mas pode furar sim. E os preços do açúcar seguem com tendência de baixa, apoiados aí na expectativa de aumento de produção, inclusive esse aumento vindo aqui do Brasil. Entretanto, ainda não existe consenso sobre o tamanho da safra e o mercado está esperando por novidades, segundo analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas. Isso tem gerado uma pausa nesse ritmo de comercialização. Essas novas notícias devem aparecer nos próximos dias, quando a Única divulgar seu relatório de moagem no Centro-Sul, agora do mês de maio, referente ao mês de maio. E também está próximo aí o início das chuvas de monções na Índia. Portanto, safra no Brasil, tamanho real dessa safra e também o clima na Índia estão no radar aí dos investidores. Vamos ver como encerraram as negociações. Primeiro a gente dá uma olhada no que aconteceu lá em Nova York. A gente tem julho fechando a 17,29 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 11 pontos. A gente tem outubro a 17,49, perdendo 11 pontos também. E o março, já de 2026, 17,93 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 10 pontinhos. Vamos ver as cotações lá em Londres, dia negativo também, agosto, 484 dólares por tonelada, perdendo 130 pontos, outubro, 483,90, uma queda aí de 70 pontos, e o dezembro, 483,90, também preço igualzinho aí, uma queda de 180 pontos. Muito bem. Vamos agora para o mercado do café. As cotações do café se recuperaram das perdas anteriores e fecharam em alta nas bolsas internacionais. Segundo o Barchat, foi um comportamento técnico com cobertura de posições vendidas após o dólar index atingir aí as mínimas de 3 semanas. Relatório da Redpoint aponta que o setor cafeiro se atenta aos seus próprios fundamentos e todos os agentes estão de olho na safra brasileira, a safra que já começa a ser colhida, mas também no mercado climático. Segundo informações da Safras e Mercado, a colheita de café no Brasil avançou bem nessa última semana, especialmente nos trabalhos com Conilon. Até o último dia 21 de maio, 13% da safra já havia sido colhida, o que representa, segundo a Safras e Mercado, um avanço aí de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior. Ainda assim, o ritmo dos trabalhos está atrasado em comparação com o mesmo período do ano passado e também abaixo da média dos últimos 5 anos. Vamos ver as cotações, fechamento dos negócios lá na Bolsa em Nova York. Tivemos uma alta aí de 25 pontos a 3 dólares e 61 por libra-peso no vencimento julho. Setembro, 3 dólares e 58, uma alta de 5 pontinhos. E o dezembro caiu 10 pontinhos a 3,54, 3 dólares e 54 por libra-peso. Vamos ver em Londres, a gente tem maio fechando estável a 4.738 dólares por tonelada, julho subindo um pouquinho, 4.790 dólares por tonelada, alta de 3 pontos, setembro 4.786 dólares por tonelada, uma alta de 2 pontos, ou seja, não foi nada muito significativo, um mercado aí apenas tentando se sustentar nos atuais patamares de preços. Vamos ver as cotações nas praças comercializadoras, como ficaram os negócios por aqui no Brasil. A gente tem Poços de Caldas fechando com queda de 0,4% a R$ 2.480. Guaxupé, também lá no sul de Minas, R$ 2.416 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,21%. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.480. No caso de Franca, estabilidade nas cotações. Muito bem, vamos seguir aqui com o fechamento do mercado e agora é a vez de falar do que aconteceu no mercado do milho. O mercado do milho teve uma semana muito agitada de intensa especulação, tanto na B3 quanto na Bolsa de Chicago, e acabou encerrando os negócios desta sexta-feira no vermelho. Os operadores estão de olho no clima, tanto no Brasil quanto na Argentina e também lá nos Estados Unidos. Porém, os fundamentos ainda pressionam as cotações no mercado brasileiro, em especial a chegada aí da segunda safra. A Agroconsult estimou que a safrinha de milho pode alcançar quase 113 milhões de toneladas, 112,9 para ser exato aí, número divulgado pela Agroconsult, o que seria um novo recorde para a produção da segunda safra aqui no Brasil.
No Mato Grosso, a colheita da segunda safra de milho já começou, está bem no comecinho ainda, é verdade, 0,31% da área colhida apenas, segundo o IMEA. Esse ano o clima colaborou e o IMEA está estimando aí uma produção de 48,9 milhões de toneladas, portanto um aumento de quase 4% em relação à safra passada. Vamos às cotações, vamos olhar Chicago, depois a gente olha a B3 também na sequência. Olha aí o julho, 4 dólares e 59 centes por bushel, perdendo 3,5 pontos. Setembro, 4 dólares e 37 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. O dezembro, 4 dólares e meio, uma queda de 2,5 pontos. Vamos ver na B3, dia negativo também por lá. Julho, R$ 63,10, uma queda de 0,39%. O setembro, R$ 64,30, perdendo 0,31%. E o novembro, R$ 67,68, uma queda de 0,76%. De acordo com o analista de mercado Enilson Nogueira, lá da Celeris Consultoria, os próximos 3 meses deverão ser de pressão sobre os preços do cereal e os 3 meses seguintes de fôlego e melhores oportunidades, em especial por conta de uma força maior da demanda, tanto na exportação quanto no mercado interno. Então, a dica é aquele produtor que tem aí a oportunidade de negociar apenas o necessário aí para se manter, enfim, rodar a sua fazenda. Nesses próximos 3 meses serão meses de pressão, mas depois a tendência, segundo o Enilson, é de melhora. Veja o que ele disse. A boa notícia em todo esse cenário, ou duas boas notícias nesse cenário é melhor a gente fazer conta com boa produtividade do que com produtividade ruim. Então esse primeiro passo acho que já é positivo, é mais produto disponível para o produtor tomar a decisão e gerar margens, né? Acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a gente tem visto, especial no Cerrado, que o produtor vendeu mais, já teve uma venda antecipada maior do que ele fez, por exemplo, nos últimos 2 anos. Então ele aproveitou momentos de preços mais altos nos últimos 3, 4 meses para ter uma evolução interessante, fazer preço médio, que é positivo. O que é elemento de cuidado? E aqui a nossa leitura dentro de casa aponta talvez 2 momentos diferentes de preço até o resto do ano. Esses 3 próximos meses, junho, julho, agosto, com meses de pressão de preços locais, vai ser difícil a gente ter um elemento novo, pode ter algum elemento de clima nos Estados Unidos, câmbio aqui a colar para sustentar preço, mas o fundamento do mercado me diz que o preço local deve ser deve continuar pressionado, ou deve ficar pressionado nesses próximos 3 meses. A partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, a leitura que a gente tem é que o elemento de demanda, tanto exportação quanto o mercado interno, em especial usinas de etanol de milho, proteína animal, tem a capacidade de trazer equilíbrio para esse mercado e trazer preços mais firmes para o final do ano. Então, a recomendação que a gente tem posicionado aqui dentro de casa, claro, para aquele produtor que tem poucas vendas, que tem as contas a serem pagas ali no 30/8, 30/9, é difícil fugir desse mercado de baixa, mas aqueles que já venderam uma parte interessante, que tem armazenamento, que tem capacidade própria ou local de manter esse milho, deixar essa comercialização para a janela mais próxima do final do ano. Porque a gente ainda entende que, por mais que a gente está vindo de uma safrinha cheia, de uma segunda safra cheia, que o 2025 é um ano de preços firmes após o período de estresse, de colheita ali dos próximos 3 meses. Mercado da soja. E a soja fechou a sexta-feira em queda lá na Bolsa de Chicago. Os preços começaram o dia com estabilidade, mas passaram para o lado negativo e concluíram os negócios com perdas de 5 até 7 pontos nos principais vencimentos. O grão acompanhou a virada do farelo de soja, que também fechou o pregão no vermelho. O óleo acabou fechando estável. Segundo os analistas da Pátria Agronegócios, Chicago recua após os bons ganhos ao longo da semana, movimento em grande parte gerado por realização de lucros e redução dos riscos climáticos nos Estados Unidos e também na Argentina. Os riscos diminuíram para ambos os países, porém não saíram do radar não. Na Argentina, áreas que sofreram com severas enchentes na província de Buenos Aires deverão receber novos e fortes volumes de chuva nesse final de semana, de acordo com informações do Sistema Meteorológico Nacional.
Nos Estados Unidos, o mapa atualizado do NOAA, o Serviço Oficial de Clima norte-americano, os mapas mostram que as chuvas para os próximos 5 e 7 dias ainda deverão ser intensas, podendo, portanto, comprometer o bom avanço do plantio lá naquele país. Além das questões climáticas no cenário macroeconômico, o mercado observou uma rodada de tensões entre a União Europeia e os Estados Unidos de Donald Trump. Vamos ver as cotações. A soja lá na Bolsa de Chicago fechou para julho a $10,60 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. Para agosto, $10,56 por bushel, uma queda de 6 pontos e meio. E setembro, $10,41 por bushel, uma queda de 5 pontos. O Vitor Caso, consultor da plataforma Venda na Hora Certa, chama a atenção para um movimento diferente nos preços da soja futura. Eles estão bem mais atrativos do que os atuais, com Chicago, inclusive, superando os $10,80 no vencimento ou no contrato julho de 2026. Seria uma oportunidade de negócios? Veja o que diz o Vitor Caso. Vitor, o produtor está aproveitando esses momentos? Você viu novos negócios acontecerem com esses patamares de preços aí bastante atrativos, essa recuperação do prêmio, esse suporte do dólar, essa combinação trouxe os compradores de volta de forma mais intensa ao mercado nessa semana? O mercado 26 ele foi mais ativo do que o disponível. Querendo ou não, o disponível, o produtor já está mais acomodado com as despesas ou mesmo com a armazenagem, né? E está buscando preços acima do que vendeu, por exemplo, lá em março e abril, onde a gente teve preços um pouco melhor do que está hoje. Mas no 26, um pouco mais de mercado rodando do que no mercado disponível, quando a gente olha de soja, né? 25, 26. Né? De que preços a gente está falando, Vitor? Olha, aqui base Mato Grosso, por exemplo, se a gente for pegar algumas referências de preço, né? Em reais, a gente está falando de uma soja aí, por exemplo, de R$110, R$112, ou R$19,50 aproximadamente. E quando a gente olha para 26, né, 25, 26, a gente estaria falando de uma soja aí, base aqui Mato Grosso de novo, BR-63 aqui, preços de R$114, R$112, ou seja, um pouquinho melhor em reais, mas em dólar na casa de 18,50. Então, aquele $1 de inverso, mas o preço em reais muito parecido, ou às vezes até um pouquinho melhor em função do câmbio, tá? E um pouquinho do mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal positivo visto na primeira metade da sessão desta sexta-feira e fechou o pregão em queda. Vamos ver as cotações do dólar. 5,65, uma queda de 0,27%. Investidores estão repercutindo aí os impactos do recuo do governo no aumento do imposto sobre o IOF, operações financeiras, imposto de operações financeiras, sobre investimentos no exterior e monitoraram aí os desdobramentos da nova ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nessa sexta-feira, o republicano anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho. A medida viria em resposta às barreiras comerciais e práticas consideradas desleais adotadas aí pelo bloco europeu, isso na visão de Donald Trump. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais uma edição aí do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que é sexta-feira e amanhã, na segunda-feira, a gente está de volta com mais informações para vocês. Grande abraço e até a próxima. Confiança não nasce de uma hora para outra. Ela surge com o tempo, é fortalecida ao longo dos anos e comprovada em cada teste. Por isso, há mais de 45 anos, a eficácia comprovada de Terramicina faz deste medicamento o aliado fiel de pecuaristas e criadores. E sabem que Terramicina é mais do que um produto, é um legado de qualidade. Terramicina, o coração da farmácia.